como terá sido o fim de semana de Juscelino? Como terá sido o domingo à noite? Aquele momento em que você desliga a TV, vai pra cama e fala, vai começar mais uma semana. Fica fritando ali até 1h30 da manhã. Caramba. Sabendo que hoje teria de se encontrar com o presidente para explicar muita coisa. E depois de ouvir ele falar aqui na Band News FM que o ministro teria que se explicar sobre aquelas denúncias. Uma grande segunda para o ministro das Comunicações, hein, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. É o dia D do ministro, Megali. O presidente fez uma convocação na entrevista à Band News, que repercutiu muito a entrevista a Reinaldo Azevedo, e a gente está vendo agora, Megali, pelo menos depois de uma tensão muito grande, que quando o presidente fala que vai convocar o ministro, se ele não conseguir se explicar, não tem saída, ele vai deixar o governo, né? Ou seja, precisa apresentar, se justificar, e de alguma forma provar uma inocência. É claro que todo mundo pensa de imediato que o ministro vai sair. Só que de lá para cá, o que a gente viu foi um movimento abafa, um movimento de dar força ao ministro, principalmente do partido dele, União Brasil, que é um partido importante da base do governo. Tem 59 votos na Câmara, uma bancada representativa no Senado Federal também, e teve uma nota conjunta dos líderes da Câmara e no Senado, Oimar Nascimento e também Efraim Filho, que dizem que dão suporte lá ao ministro e cobram, inclusive, da presidente do Partido dos Trabalhadores coerência. Na nota, eles dizem até que, em outras oportunidades, representantes do Partido dos Trabalhadores também foram fustigados lá por denúncias, né, e houve uma defesa do Partido dos Trabalhadores. Então, cobram essa coerência. E nos bastidores, Megali, o que a gente está vendo é o seguinte, né, teve um movimento inicial, inclusive da própria presidente do PT, que cobrou em entrevista o afastamento do ministro, ele mesmo, que ele mesmo se afastasse, né, mas logo em seguida veio a manifestação do ministro das Relações Institucionais, que cuida ali da articulação política, Alexandre Padilha, que diz que, olha, em outras oportunidades, realmente, aliados do Partido dos Trabalhadores foram denunciados, até injustamente, tiveram a oportunidade de se defender, então já dando a linha de que o ministro deve permanecer depois dessa conversa, dependendo, inclusive, dessa conversa. Agora, se o governo opta por tirar o ministro agora, vai ter um problema na base, é um problema muito significativo antes mesmo das principais votações, antes das primeiras votações. A base do governo não foi nem testada ainda. O ministro, ele acabou usando um voo da FAB, todos os ministros têm direito, mas tem que prestar ali requisitos, ou tem que preencher requisitos, né? Urgência, missão oficial, né? Tem que cumprir a agenda. O ministro teve uma agenda ali de 2 dias, acabou se estendendo, participou de leilão de cavalos, tem negócios lá de cavalos, usou diárias e veio a público para se manifestar que houve um equívoco ali na questão administrativa do Ministério, fez ali a meia-culpa, devolve o recurso, inclusive, dessas diárias, e para a União Brasil, essa justificativa contempla lá o que precisa ser feito, né? Basta saber agora se o presidente vai ficar satisfeito. Agora, politicamente, Megali, há uma tendência agora, depois desse movimento para dar segurança ao ministro, que ele deve ficar, pelo menos, até um momento aí mais confortável, né? Por quê? Porque a votação e as votações do Congresso Nacional são fundamentais. O governo vai enfrentar agora indicação de diretores do Banco Central, também tem ainda a questão do MP do CARF, tem reforma tributária, tem ainda regra fiscal, então são grandes desafios, o governo está contando com esses votos aí do União Brasil, né? Até ouvi de um parlamentar do União Brasil o seguinte, eles estão muito insatisfeitos com essas declarações de Gleisi Hoffmann, né? Ouvi o seguinte, ela que cuide do Partido dos Trabalhadores e nós cuidamos do União Brasil, ela pode ficar, inclusive, fustigando, a voltar a fustigar Fernando Haddad, né, numa divergência interna que tem ali de filosofia política e econômica, né? Então, esse é o clima hoje da conversa de Juscelino Filho, hoje à tarde, com o presidente Lula, convocação que ele fez publicamente na entrevista à Band News. Mas aí pode ser que nada aconteça então, né, Orengo, nessa conversa de hoje, seja só para inglês ver mesmo, né, para dar alguma satisfação, convoquei, chamei junto, chamei na chincha e tal, mas talvez efetivamente nada aconteça, porque tem aprovações importantes, o governo precisa dos votos do União Brasil. É essa a troca? Essa é a troca, viu, Sheila? É realmente, e essa leitura que está sendo feita aqui em Brasília, né? Uma jogada ensaiada, ou seja, o
presidente publicamente na entrevista da Band News dá uma puxada de orelha do ministro, risca com a faca no chão, olha, daqui não pode passar, isso não pode fazer, né, muito cuidado, então dá um aviso a todos, mas aquela coisa não chega mais, né, vamos junto, né, chega ali para conversar, se explica e fica tudo como está. Depois desse movimento político importante, esse é o cenário hoje aqui em Brasília, mas é claro que vai depender do desempenho do ministro nessa reunião com o presidente. O Miguel estava perguntando como é que foi o fim de semana do ministro. Eu acredito que de muito treino para essa conversa, viu, Miguel? Aquela coisa ali de decorar uma fala, de se explicar, né? Então, deve ser assim hoje à tarde. Igual media training de político com jornalista, Exato. Né? Muito boa essa sua pergunta. Aliás, obrigada por perguntar, né? Pro presidente. Imagina o Juscelino Filho falando isso. Agradeço a oportunidade, exatamente. Ótima essa pergunta. Nenhum jornalista gosta de ouvir isso. Então, não, né? Você quer fazer perguntas incômodas, né? Não ótimas perguntas, obrigado pelo questionamento. Ótimas perguntas para o entrevistado. Eu fico imaginando, Orengo, também a movimentação nos bastidores de quem poderia ocupar essa cadeira do Juscelino Filho, né? Porque o que tem de boquinha aberta, sabe aquele joguinho que você coloca o ímã e o peixinho vai assim, ó? Tem um monte de peixe com a boquinha de boca aberta para ser escado, né? Para ficar no lugar. Mas começou uma disputa, isso toca num ponto importante, Carla. Por quê? Porque assim que o presidente questiona publicamente o ministro, e isso vem a público, né? Porque a China estava lembrando, inclusive, que a gente estava ali nos bastidores da entrevista, e quando o presidente convoca publicamente o ministro, pede para ele se explicar, a gente, obviamente, se olha, né? E olha, isso é novidade, né? Isso vai repercutir, e de fato repercutiu, manchete em todos os jornais citando a entrevista no dia seguinte, né? E, claro, que internamente no União Brasil, o que a gente viu foi uma disputa, uma corrida, aquela história, olha, vai abrir uma vaga, né? Já me coloco à disposição, porque foi assim na montagem do governo. Tem que lembrar que esse ministério estava prometido inicialmente por um parlamentar do PT, Paulo Teixeira, que depois foi lá para o desenvolvimento agrário, né? E nessa conjuntura, teve parlamentar, e inclusive filiado ao PT, que perdeu o ministério. Então isso gerou ali arestas, né, que precisaram ser aparadas. Então, dentro do União Brasil, começou uma corrida. E tem que lembrar que esse partido também ele está dividido. Tem uma ala do partido que não concorda com apoio ao governo, né? Até apresentou um manifesto. O governo faz cálculo de 59, tem pelo menos 30 votos do União Brasil. Então já é um partido difícil, né? A leitura neste momento é que se tirar o ministro antes das principais votações, a consequência poderia ser pior no Congresso, né? Então a tendência é que ele fique aí no cargo. Imagina a Soraya Tronic, ela é do União Brasil, presidente do União Brasil Mulher, candidato padre. É boa nas comunicações, né? Se comunica bem, sem dúvida. Orengo, é que a comunicação não é dela, né? É a comunicação do governo. Mas veremos.